Muito obrigado, Senhor, por esta noite, Senhor. Obrigado por essa adoração, Senhor. Obrigado por este lugar, por cada irmão que está aqui, Senhor. Por cada, Senhor, pessoa, cada comprado que está aqui nessa noite, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por cada pastor que está aqui nessa noite, cada família, cada jovem, oh Senhor, cada mulher, cada varão. Nós te agradecemos por cada irmão, cada obreiro, Senhor. Te agradecemos, Pai, pelo Teu Espírito. Teu Espírito, Senhor, nós te agradecemos o Teu Espírito, Senhor, sobre cada vida, Senhor Deus. Clamamos o Teu nome, Senhor. Clamamos o Teu Espírito, Senhor. Clamamos, Pai, a Tua presença, Senhor Deus, Pai. Clamamos, Senhor Deus, o Teu cheiro sobre este lugar, Senhor Deus, Pai. Clamamos, Pai, o Teu mover sobre este lugar, Seremá, Shuribalasse, sobre nossa vida, Seremalesquelesse, nossa casa, Senhor Deus, Pai. Clamamos, Pai, o Teu Espírito, Xeremateri, Seremá. O corpo é Teu, Senhor, o santuário é Teu, Serimalasse. Amamos a Tua morada, Serimacaratu que Telamasse. Oh, Serimalasse, Serimacarasse. Fala em nossas vidas, Senhor. Fala em nossas vidas, Pai. Fala em nosso coração, Senhor Deus. Fala em nossa alma, Pai querido. Fomos comprados pelo preço, Senhor. Fomos comprados pelo sangue, Senhor. Pelo sangue do Cordeiro, Seremala, Seremá. Diante do Teu altar, diante do Teu altar. Pode vir rugir, Senhor, em nossas vidas. Ruge como leão em nossas vidas, Seremala. Ferida de fome por Ti. Santuário é Teu, Senhor. O templo é Teu, Seremala, Tereshurime. Oh, Serema. O templo é Teu, Senhor. O santuário é Teu, a morada é Sua, Senhor. Oh, Pai querido, Senhor. Oh, Senhor. Oh, Deus. Toda honra e glória, Senhor, seja dada ao Senhor. Irmãos, podemos achar lá em 1 Coríntios 6,19. Seja bem-vindo nessa noite. Que a palavra possa falar com nós. E que a vontade do Senhor possa falar com nós, possa nos direcionar, possa nos curar, possa nos dar um propósito, nos dar a missão da nossa vida, a missão da igreja. A igreja somos todos nós, é cada um de nós. Possa nos dar a alegria da atitude de congregar. Isso que estamos fazendo é congregar. Congregar para acender a chama que foi começada lá em Atos, foi começada com Jesus, e Atos deu o prosseguimento da vontade do Senhor Jesus, da aliança do Senhor Jesus, da missão do Senhor Jesus. E esse é o ato de congregar. O que nós estamos fazendo aqui é o ato de congregar, o ato de estar juntos. A Bíblia diz, a palavra diz: não deixeis de congregar como é costume de alguns. Uma das missões nossas, uma missão de cada um de nós assim. Amém, igreja? Ei, xaramaturice. Ô Senhor. Ô Senhor. 1 Coríntios 6. Deve estar aqui já. 1 Coríntios 6,19.
Eita. É tua vontade, Senhor. É tua vontade, Senhor. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Amém? Nós não somos mais de nós mesmos. Graças a Deus. Ei, graças a Deus. Graças a Deus que não somos mais de nós mesmos. Não sabeis, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo. É o templo do Espírito Santo que habita em vós. Amém, igreja? Então assim, ó, quase sem palavras, né? Nós somos o templo do Espírito Santo, o templo do próprio Deus, o templo do Deus dos céus. Salomão, Davi teve vontade de fazer um templo. Podeis assentar os irmãos. E Deus falou para Davi assim: Davi, você não vai fazer o templo. Quem vai fazer é seu filho, Salomão. E Salomão edificou um templo ao Senhor. Um templo que nossos olhos, acho, nem imaginam, né? Com muito esplendor, bem legal, um templo muito grandioso. E foi Deus que deu as medidas, Deus deu a arquitetura ali, foi Deus que deu para ele. Já tinha dado para Davi. Amém? E ficou pronto o templo, e Deus veio e encheu aquele lugar. E o templo ficou durante muito tempo lá. Só que os reis de Israel começaram a não andar nos caminhos do Senhor. E foi tanto a perversidade que entrou com alguns reis de Israel e do coração, né? A gente falou ali que a gente não é mais de nós, que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, é santuário, nós. E todo dia isso a gente tem que lembrar. Todo dia. Só que aqueles reis, eles começaram a andar por eles mesmos. É que nem nós, se nós começarmos a andar por nós mesmos, a gente vai voltar às coisas velhas. Que nenhum homem nessa terra foi perfeito. Se existisse algum homem perfeito, Jesus não precisaria se sacrificar e dar o seu sangue por nós. Não houve nem sequer nenhum homem na terra que fosse apto, que se achou apto. Por isso Jesus teve que fazer a obra que ele fez, a obra da cruz, o pagamento perfeito, o sacrifício perfeito, para que nós não fosse de nós mesmos. Adão, ele era de ele mesmo. Deus fez Adão, ó Adão, está aqui o jardim, está aqui os animais, está aqui a terra, está aqui tudo que você precisa, está aqui a sua esposa, está aqui as árvores, os peixes, os animais,
tudo. Está aqui tudo. E eu vou vir conversar contigo, Adão. Todos os dias eu vou vir conversar contigo. Deus, Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, seus anjos, seus serafins e Adão. Adão e Eva, seus filhos, no jardim, no lugar que Deus colocou para eles. Adão e Eva não são criação. Eles são, Deus falou assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e nossa semelhança. Nós não somos a criação de Deus, nós somos filhos de Deus. Ah, tem os animais. Meu Deus, que legal que é os animais, que legal que é as árvores, o mar, os rios, os lagos, as montanhas. Mas é uma criação de Deus. Deus falou e ouve. Mas nós, Ele fez com as suas próprias mãos. Com o seu próprio espírito, Ele soprou. E o homem, e Deus colocou lá uma árvore lá, e falou para o homem assim: somente daquela árvore não comereis. E o homem, com essa tendência de ser ele mesmo, e por causa do mal que maquina o mundo, foi lá e pecou, desobedeceu. E hoje, se nós queremos andar de nós mesmos, se nós queremos andar como Adão, o primeiro Adão, a gente não consegue. Por isso que a palavra diz em 1 Coríntios ali: nós somos templo do Espírito Santo. Deus, Ele não tem um horário para nos visitar. Adão, ele tinha um horário para visitar ele. Ó, Adão, eu te coloquei aqui, beleza, faz aí o que, né? Faz ali o que tu é o cara desse lugar. E eu vou vir falar contigo aí e tal. Geralmente a palavra diz que era no final, na finaleira do dia, né? Mas agora o Espírito está sobre nós, mudou. O Espírito está sobre nós. E a gente pode falar com Ele a qualquer momento, através do Espírito. Não preciso marcar uma hora. Eu não preciso esperar finalizar o dia. Por quê? Para a gente não ser que nem Adão, o primeiro Adão. Para a gente não ser que nem Davi. Para a gente não ser que nem Salomão. Para a gente não ser... Não, nós somos primordiais, nós somos únicos. Com a diferença que temos o Espírito. Os pastores pregam, o pastor Luiz Hermínio uma vez falou que um dia vai estar lá na glória e tal, e vai estar lá Elias lá e tal, e todo mundo lá, e o pessoal querendo conversar um com o outro. Ah, como é que foi aquela lá, Moisés, de abrir o mar e tal? Como é que foi aquele dia lá no monte? Né? E daí eles vão vir querer falar com nós também. Imagina Moisés perguntando para você: ô, como é que está aí? Como é que é ter a presença de Deus em ti? Isso é uma dádiva só nossa. Amém, igreja? Já pensou o grande Davi chegar lá e... como é que você matou o gigante? O Espírito habitava em mim. O Espírito... Como é que você faz para Deus estar junto contigo todos os dias? Eles vão querer saber, amém, igreja? Eles vão querer saber, eles vão vir perguntar.
Abraão, os patriarcas da Bíblia vão querer perguntar para você: como é que é? Como é que é o Espírito, o próprio Deus viver em ti? Você é o templo de Deus. Turimas querecer. E nós estávamos falando do templo que Salomão edificou. E esse templo teve um dia que ele foi destruído, por causa que os reis induziram o povo a pecar. E foi grande o pecado. E vêm os exércitos da Babilônia e guerreou ali. Houve matança, escravizaram uma parte, levaram uma parte do povo para a Babilônia, outra parte ficou ali e destruíram o templo. O grandioso templo que Salomão construiu foi destruído. E ali passou-se anos, o povo de Deus lá na Babilônia não podia mais adorar, não podia mais congregar, não podia mais visualizar o esplendor do templo de Deus enchendo aquele lugar. Eles só contemplavam as lembranças daquele esplendioso lugar. E houve um tempo que a Babilônia, veio o exército persa e tomou a Babilônia, e o rei persa deixou uma leva de israelitas voltarem para Jerusalém e reconstruíram o templo. Zorobabel, Esdras e Neemias reconstruíram o segundo templo. Congregaram, fizeram o templo. Deus veio, encheu o lugar, congregaram de novo. Deixaram tudo perfeito. Organizaram os levitas, os sacerdotes. O povo foi organizado de novo, tudo como Deus se agrada, tudo como o Pai se agrada. E Deus veio e encheu aquele lugar. Por volta de 400 a 500 antes de Cristo, o segundo templo feito, tudo. E a gente concorda que em 400 anos Deus não falou com o povo mais, que é o tempo que separa Malaquias de Mateus. Neemias deixou tudo organizado no lugar. Foi passando o tempo, 400 anos antes de Cristo, em 300, 200 antes de Cristo, Deus não falou mais com o povo, porque o povo se perverteu de novo. As pessoas se perverteram de novo. Aí a gente vai organizando por impérios, o Império Persa, depois vem o Império Grego, e mais ou menos ali em 100 ou 200 anos antes de Cristo, o Império Grego fez abominação no templo, mataram um porco, começaram a matar porco no altar do templo, abominaram aquele templo, a morada, o santuário do Deus Altíssimo, para falar com os homens através dos sacerdotes, através dos profetas. O povo perverteu o lugar. Se levantou um império e tomou aquele lugar, e eles profanaram aquele lugar. Aí se passou o tempo, o Império Romano tomou aquele lugar, tomou Jerusalém, e começaram a oprimir o povo, e Jesus veio. Jesus nasceu. E Jesus com 30 anos ele falou: esse templo de pedra não vai sobrar, esse templo aqui que vocês adoram não vai sobrar pedra sobre pedra deste lugar. E em 70 depois de Cristo, o Império Romano destruiu aquele templo de novo. E caiu pedra sobre pedra. Desse templo que Neemias, Zorobabel e Esdras construíram,
Hoje, lá em Jerusalém, só tem o Muro das Lamentações. E os israelitas vão lá chorar e se lamentar e fazer petições naquele muro e botar seus pedidos na fenda das rochas, porque só o que restou foi aquilo lá. E hoje para nós somos igreja, o templo, como falou ali em 1 Coríntios, o santuário do Deus Altíssimo. Nossa missão é testemunhar Cristo. Atos 1, do 1 ao 11. A nossa missão como herdeiro de Cristo, como filho de Deus, filho do Abba, é ser uma testemunha de Cristo. Atos 1, do 1 ao 11. Aqui está falando de Cristo, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também depois de ter padecido, se apresentou vivo. Jesus, após ter padecido, se apresentou vivo para a multidão, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Eles estavam pensando em Israel, mas Deus já estava pensando em nós. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Até aí, pastor. Tanto em Jerusalém, como em Samaria, como na Judeia, e até os confins da terra. Sempre como eu levanto de manhã, eu peço: Senhor, que eu seja uma testemunha tua. E esses dias, lendo Apocalipse, tem lá 19, até o pastor botou também, falou sábado na pregação também. O testemunha de Cristo é o espírito da profecia que permeia sobre nós, sobre a igreja. E onde nós colocar os nossos pés, o próprio Cristo está ali. O próprio Deus eterno está ali. Hoje eu estava orando de manhã, e o Senhor me colocou alguns sonhos na noite, e Ele falou: entre nós vai se levantar pessoas que vão desbaratar o inferno lá fora, que vão estremecer as hordas do inferno nesta cidade, até onde o Espírito quiser nos mandar, até os confins da terra. Não é um tempo de nós chegar aqui na igreja e ficar 20 anos aí numa cadeira, se debatendo, pecando, não pecando, vindo, auxiliando, pedindo auxílio, vai, fica bom uma semana, outra semana está ruim. Não.
Assim foi com os reis de Israel. Vinha um rei fazer uma coisa boa, vinha um outro rei. Não, acabou-se esse tempo. Esse é o tempo de nós testemunharmos a Cristo e nós desbaratar o espírito do inferno que age sobre os nossos jovens, o espírito demoníaco que age sobre as famílias, o espírito demoníaco que age sobre as casas, sobre as mentes. Deus vai levantar pessoas que vão destronar esses tronos que querem se assentar no santuário do Deus Altíssimo. Deus vai levantar neste tempo Suribalachê, jovens, crianças, casais, que vão adentrar as hordas do inferno e vão salvar, testemunhar Cristo, fazer aquilo que nós lemos aqui, ser uma testemunha de Cristo. Aqui, na vizinhança, na cidade vizinha, e até os confins da terra, onde Deus quiser te mandar. Deus não está chamando, Deus ele está preparando. Sinta-se preparado, sinta-se tocado pelo Espírito, porque o Espírito, ele faz morada no santuário. Ele não está mais lá nos templos de Israel, ele não está mais lá, ele está aí dentro de cada um de nós. Cada um de nós. Quem está aqui pela primeira vez hoje? Tem alguém aqui pela primeira vez? Ó, tem 3 pessoas aqui, ó. Suribalache. Vocês, casal, se preparem, né? Vocês também, os que estão conosco, que o Espírito vai colocar uma fome e uma sede de salvação. Não vai mais colocar uma mordomia de nós estamos aqui, esse negócio de ir lá fora não é comigo. Amém. Deus colocou uns para profeta, outros para evangelista, outros para mestre, outros para apóstolos e outros para doutores, para que haja êxito no corpo de Cristo. Amém, igreja? Oh. Oh, Senhor, Tu és, Senhor. Vamos abrir lá em 2 Tessalonicenses 2:4. Ei, se prepara. Assim que eu luto minhas guerras, oh Deus, assim que eu luto minhas guerras, é guerra mesmo. Parece que estou cercado, mas sou Chora, balache. Tu. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Ei, segunda Tessalonicenses 2:4. Olha ali. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Sinais da volta de Jesus. Esse é um dos sinais da volta do Senhor Jesus. O inimigo vai preparar um homem que vai se assentar como Deus no templo de Deus.
como estão as pessoas de fora, não parece que elas estão, não parece que tem alguém sentado em cima delas? A proporção do pecado, a proporção da injustiça, de tudo que rola sobre o ser humano. Será que este homem preparado pelo inimigo não está já sentado em cima do templo de Deus e dizendo que é Deus? É um tempo de uma igreja. Quando falo igreja, eu não falo assim, eu falo de nós. Buscar o Espírito de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Moisés falou para Josué assim: busque, Josué 1:8, vamos lá abrir lá, Josué 1:8. Tá mais fácil ali, não? Ali. Esse versículo aqui não está escrito aqui na minha cola. Ali. Foi. Ó. Não se aparte, irmão, irmã, nós. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém, igreja? Eu quero ser... às vezes a gente vem, né? Olha ali, ó. Não se aparte. Passa mais um, faz favor, pastor. Não te mandei eu, ó. Olha aí, ó. Esforça-te. Esforça-te. Não vai ser nada fácil. Eu acho que foi fácil para Josué conquistar. Ele tinha que conquistar toda a terra prometida. Moisés, Deus recolheu ele. Moisés passou o cargo para Josué. E Josué tinha que passar o Jordão, conquistar toda a terra prometida, separar as tribos, organizar a herança de cada tribo. Imagina organizar a herança de cada tribo, aquele pessoal reclamando: não, eu quero aquele monte, eu quero aquele outro, não, aquilo foi uma promessa. Aí chegou uns caras: não, Moisés já tinha prometido para mim tal monte. Imagina Josué, que leão que ele tinha que matar ali. Mas ele, olha ali, ele tinha uma palavra sobre ele. Assim como nós, como templo, como santuário do Espírito, nós temos uma palavra sobre nós. Não vai ser fácil, não vai ser fácil. Mas também não vai ser difícil, porque nós temos o Rei dos Reis com nós. O mesmo Deus que estava com Davi, o mesmo Deus que estava com Abraão, com Isaac e com Jacó, está sobre nós, mas não está sobre nós como por fora. Não, Ele está aqui dentro. Basta a gente crer nisso, que Ele está aqui. E não olhar para os nossos fracassos, não olhar para as nossas depressões, não olhar para as nossas fraquezas. Todos nós aqui temos fraquezas, nós pastores, eu, qualquer um aqui, se a gente fizer um culto da fraqueza aqui, meu Deus do céu, vai ser um fracasso só. Se nós pegar um caderno ali e falar tudo nossas fraquezas aqui, meu Deus, vai ser... Por quê? Porque a gente é falho, a gente é humano. Se a gente falar dos nossos traumas do passado, de o que aconteceu, meu Deus. Não, nós temos uma palavra: sereis as minhas testemunhas. Oh! Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Oh Senhor, oh Senhor, oh Senhor. O santuário do Senhor.
não se esqueçamos, somos santuário do Senhor, mas também não se esqueçamos de edificar esse santuário, cuidar desse santuário. Aonde nós chegar, nós temos que ser uma referência de Cristo. Sabe, muitas vezes o pessoal me convida, o pessoal do passado do quartel, meus ex-amigos lá do mundão me convidam: ó, Cícero, vem aí, vamos só comer uma coisinha, uma carne aí, fazer uma social. Sabe que eu sinto até vontade de ir. Eu digo, deu o Espírito, não vai. Eu já fui, muitas vezes eu já fui. Mas nesses tempos, esses últimos anos, o Espírito, não vai, Cícero. Não vai. Por quê? Se eu não for lá para ser um referencial de Cristo, eu vou lá fazer o quê? Eles já tiveram oportunidade de ouvir, já tiveram oportunidade, já foram convidados e tal. Se eu não for lá para ser um pastor, eu vou lá para ser uma velha criatura. Se eu não for lá para ser uma testemunha de Cristo, eu vou lá para ouvir as músicas que eu ouvia, rir das coisas que eu ria, usar as coisas que eu usava uma vez. Então não, né? Foi um preço muito alto pago pela minha vida, pela vida da minha esposa, da minha família, do que nós somos hoje, com muita luta, muita perseverança. Não, né? Uma vez eu ia jogar bola, passei muitos anos brigado com meu pai, e surgiu a oportunidade de eu ir jogar com ele e os amigos dele, mas não dá para querer. Se eu não for lá para ser uma testemunha de Cristo, eu vou lá fazer o quê? Não tem como. Eu vou lá para desviar o propósito do templo. Qual que é o propósito do templo? Qual que era o propósito do templo de Israel, de Jerusalém? Qual que é o nosso propósito? Aquele templo de Israel foi erguido para Deus vir lá com a sua Shekinah e tocar os sacerdotes, tocar os profetas, tocar o povo, levar o povo a lamento, levar o povo a alegria, assim como o Espírito queria fazer. Esse é o propósito do templo, é trazer a presença, é andar com a presença, é testemunhar a presença. Oh Senhor. Quando Jesus começou a sua ministração, como é que estava Israel naquele tempo? Tinha os grupos, tinha os fariseus, os saduceus, os grupos religiosos que se perverteram com as culturas que imperavam naquele tempo, a cultura grega, a cultura romana, a cultura da Babilônia. Os sacerdotes do Deus Altíssimo, que tinham o compromisso do templo, eles entraram em negociata com os impérios, de medo daqueles impérios. Davi se remexeu no túmulo, eu acho, né? Fazendo aliança com incircuncisos, alianças com pessoas que não reconhecem o templo do Deus Altíssimo. Os sacerdotes daquele tempo fizeram essas alianças, trouxeram para dentro das suas congregações símbolos pagãos, símbolos da mitologia grega. Foi achada, a arqueologia bíblica comprova isso. Algumas ruínas lá em Jerusalém foi achado as sinagogas, que era o lugar de ensino dos judeus. Foi achado naquelas sinagogas símbolos da mitologia grega. E quando Jesus
estava no seu ministério e começou a falar que esses grupos que se aliançaram com Roma, naquele tempo, e Jesus falou assim: desse templo não vai ficar pedra sobre pedra desse lugar. Esse lugar está todo corrompido. E mesmo assim ele adorava. Eu queria juntar Israel assim como a ave ajunta seus pintos debaixo das tuas asas, mas eles não quiseram. Amém, igreja? Assim como nós somos o santuário do Senhor, do Deus Altíssimo, se nós não edificar este lugar, esse santuário pode ser palco de destruição de impérios que circulam nesse mundo. Então tratemos de testemunhar Cristo. Que o inimigo anda ao vosso derredor, rugindo como leão, à procura de alguém para tragar. Não estou assustando ninguém, é o que está escrito na palavra. É isso que o Senhor mandou falar aqui, nessa noite. E que Ele está falando ainda, porque isso aí não está anotado aqui também. Se a gente não for uma testemunha de Cristo, se a gente não se esforçar para ser esse templo, esse santuário de habitação do Senhor, alguém vai habitar ali. Se não é o Senhor, alguém vai habitar ali, alguém vai montar cavalo ali. Lá como a gente leu em 2 Tessalonicenses. Vamos ler aqui uma palavra em Lucas 2:22. Oh Senhor. E já estou acabando. Mas graças a Deus, que eu creio de todo o meu coração, que as pessoas que estão aqui nessa noite, que estão ouvindo também, elas estão se preparando para ser cheias, inundadas do Espírito, inundados da presença do Senhor. Eita, inundados. Aqui em Lucas 2, do 22 ao 38. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Levaram Jesus ainda bebê, levaram a Jerusalém para apresentar ao Senhor. Levaram ao templo ele. O templo estava corrompido, alguns homens estavam corrompidos, mas não todos. Mas nem todos. A gente não pode entrar nessa classe de todos, a gente tem que ser alguns. Alguns que não se corromperam. Alguns que não vão se deixar corromper pelos ditados do Deus deste século. Nossos olhos vão estar bem abertos para o santuário do Senhor. Estão esperando a revelação do Senhor dos Senhores, o nosso Jesus, o chamado da igreja. Haverá tempos que a gente está esperando o arrebatamento, a chamada do noivo vai chamar a noiva, e isso se chama arrebatamento. Vai chamar a noiva para as bodas do Cordeiro, vai chamar a noiva para a festa, as bodas do Cordeiro. E cumprindo-se essa festa, haverá depois o juízo. Ele vai vir em juízo
para julgar a terra. E Jesus aqui, né? E segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho que abrir a madre será consagrado ao Senhor. Apresentação, né? Passamos adiante. E para oferecer o sacrifício segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas e 2 de pombinhos. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Olha ali. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Aqui Jesus nenê. Jesus falou para os apóstolos lá na frente, quando ele já tinha ressuscitado: e recebereis o poder do Espírito Santo. Esse homem, de tão justo que ele era, ele já tinha o Espírito Santo. Oh! Olha a igreja. Mas ele era justo e temente a Deus. Sublinhe isso aí. Sabe por que nós temos que sublinhar isso aí? Quando vinha aquele dia, aquele dia que tu está com vontade, eu vou deixar minha carne expandir agora, e vai ser, depois Deus me perdoa e estoura. Isso nós temos isso aí sublinhado no nosso coração, nós não vamos estourar. Não vamos deixar a carne prevalecer. Não vamos deixar a carne prevalecer. Seja qual é que for o problema que for, não vamos deixar a carne prevalecer. Não vamos deixar o velho homem ressuscitar. Este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito é livre, gente. Ele não entra em normas e coisas. Ele quer vir habitar numa pessoa, ele vem e habita. Mesmo não sendo a hora. Sabe um versículo que Deus falou demais comigo, que eu não posso deixar de falar para a igreja? Foi um versículo de Caim. Às vezes nós somos um Caim. Abel preparou uma oferta para o Senhor, uma oferta de todo o coração. Foi lá, pá, o cara da aliança, o cara que tem ideal, que tem propósito, foi feito para dar certo. E a oferta dele, Deus veio, pá, pegou a oferta, pá. E a oferta de Caim foi rejeitada. Caim preparou uma oferta lá, tipão nós assim, né? Isso aqui tá bom, babá. Dá aquela curva. Foi rejeitado. A oferta de Caim foi rejeitada. E descaiu o semblante de... A Bíblia diz que descaiu o semblante de Caim, ficou irado. Mas antes de Caim matar o seu irmão por ciúmes, Deus visitou ele e disse assim: Caim, porventura, se você procederes bem, certamente serás aceito. Oh! Sabe, eu olhando aquele versículo assim, a minha descendência é de Caim, porque eu penso assim mais ou menos, tem vezes que eu penso que nem ele. E eu sinto o Espírito me falar: se procederes bem, serás aceito. Não faça o que está intentando na sua cabeça. Toma posse do entendimento, toma posse da pacificação, toma posse do proceder bem, toma posse de ser justo e temente a Deus. Oh Senhor,
Vocês acham que qualquer um de nós aqui dentro dessa sala, se não fosse por Jesus, nós ia ter herança com Abraão, Isaac e Jacó? Jamais! Pelo sangue do Cordeiro nós temos um livre acesso ao Pai. Basta nós só edificar esse templo para fazer a morada dele. Podemos passar adiante. E fora-lhe revelado. O Espírito, ele revela, gente. Ele revela. Às vezes a gente acorda angustiado, Senhor. E ele revela. Por quê? Não precisa chegar ao final do dia para ele revelar. Ele revela assim, quando ele quiser. Antes do final do dia. Porque ele está aqui. O templo, nós somos o templo, nós somos a morada de Deus. Nós somos o santuário do Senhor. E se a gente buscar, se eu me humilhar diante do teu altar, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Passamos adiante. E ele viu o Cristo. E pelo Espírito foi ao templo. Olha ali, o Espírito impeliu esse cara aí ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse... O Simeão pegou Jesus, tomou os seus braços e disse: agora Senhor, eu posso morrer. Despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Olha ali, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. De todos os povos. Ali eles estavam vivendo uma aliança somente para Israel, para Judá. E ele já fala, todos os povos. E ali fala, luz para iluminar as nações, e para a glória do teu povo Israel. Olha, o Espírito tomou esse cara, e ele já profetizou aqui para nós, vinha compartilhar e congregar hoje, as nações. Passamos adiante. E José e sua mãe se maravilhavam das coisas que dele. Deu um reteté ali naquela hora ali. Podemos passar. Os pais já... E Simeão os abençoou. Simeão já abençoou José, já abençoou Maria. E disse a Maria sua mãe: este é posto para a queda. Ali ele já falou uns negócios ali, ó. Para a queda e elevação de muitos em Israel. Muitos vão cair em Israel, mas muitos vão ser elevados, conforme aqueles que estão cuidando do templo. Os que estão agindo justamente, estão sendo obedientes, é para elevação. E outros que não, vai ser para queda. Esse é o esquema do templo. Ou nós cuidamos, se não cuida é para queda, se cuida é para elevação. De muitos, e para sinal que é contraditado. Vamos em frente. E uma espada transpassará também a tua própria alma. Aqui ele está falando do que Maria ia sofrer, vendo seu filho sendo crucificado. Uma espada ia passar ela, né, transpassando a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Vamos lá. E ali apareceu a profetisa. A profetisa Ana. Já deu reteté ali, já apareceu o profeta. Gente que estava escondida apareceu naquele momento. Olha o detalhe dessa mulher. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade, e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. Vamos em frente. E era viúva de quase 84 anos. Ela se casou direitinho, e o marido, e ela ficou só 7 anos com o marido, e o marido morreu. E ela ficou viúva. E depois que ela ficou viúva, ela foi para o templo.
E de lá ela não saiu mais. E de lá, ela edificando o templo. Esse templo, naquele templo, ela devia falar assim: ó, esse templo pode estar corrompido, mas eu confio no Senhor dos Senhores. Eu confio na promessa. Eu confio na palavra. E ela não saiu mais lá de dentro. E não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. 84 anos ela viveu no templo. Vamos em frente. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Ali ela se tornou uma evangelista. De profeta a evangelista. Oh, glória. Vamos em frente. E quando acabaram de cobrir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Amém, igreja? Amém. Olha o que acontece com essas pessoas. Pessoas edificadoras. Oramos, igreja. Podemos nos levantar? Oh, Senhor. Oh, Senhor. Oh, Deus. Obrigado, Senhor, por compartilhar com meus irmãos, Senhor, Pai. Oh, Senhor, com teu Espírito, Pai. Oh, Senhor, Pai. Obrigado, Senhor. Oh, Deus, obrigado, Senhor. Agradeço ao Senhor, igreja. Agradeço ao Senhor pela palavra. Agradeço ao Senhor pela palavra que está escrito no livro da lei, nas escrituras sagradas, Pai. Obrigado, Senhor, por Jesus estar aqui, pelo Espírito estar aqui, pelo Papai estar aqui, Senhor, Pai. Oh, Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor vai preparar homens, mulheres, jovens, crianças, casais, Pai. Oh, Senhor, para serem justos e tementes a Deus, para serem, Pai, as testemunhas de Cristo aqui nessa terra, Pai. E o Espírito da profecia vai invadir os corações, vai tomar os irmãos em testemunho, para ser um diferencial, para ser uma paciência, para ser os frutos do Espírito, Pai. Que essa geração tanto carece, Senhor Deus. Eu creio no batismo do Teu Espírito, Senhor, Pai, sobre os irmãos, Senhor, sobre a igreja, Senhor, Pai, e sobre por onde nós passar, Pai, a mesma unção, Senhor, que estava com Pedro, que até a sua sombra convertia os corações, até a sua sombra curava os enfermos, Senhor Deus, Pai. Vimos tantas doenças aí fora, Senhor, doenças físicas, doenças mentais, doenças demoníacas, Pai. Deus, Pai, prepara homens, jovens, mulheres, Senhor, Pai, que onde eles passarem, Pai, muitas vezes eles não vão precisar falar palavra nenhuma, mas apenas a sua sombra, apenas a sua presença vai ser um referencial de mudança, vai ser um referencial de arrependimento, vai